Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como funciona o sistema reprodutor masculino. Nós veremos a anatomia desse sistema, a fisiologia, que é a forma como ele funciona, além de autoconhecimento e autocuidado. Tudo bem? Vamos começar. Órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Então eu vou começar aqui embaixo pelo testículo, apontando aqui com o mouse. Então esse é o órgão responsável pela produção de espermatozoides. Para quem não lembra, espermatozoide é o nome da célula reprodutiva, né? Masculina. Tudo bem? Em seguida, logo acima do testículo, temos uma outra estrutura chamada epidídimo. Essa estrutura ela vai ser responsável por armazenar os espermatozoides que foram produzidos no testículo. Seria um armazenamento temporário. Logo em seguida, a gente vai ver aqui um canal conectado, né, nesse sistema, que é o canal deferente. Esse canal deferente é o caminho por onde os espermatozoides irão passar. Nesta outra imagem, na verdade a mesma imagem, né? Tem essa outra estrutura aqui, que é a próstata. Vocês já devem ter muito ouvido falar sobre a próstata, sempre relacionado a câncer, tratamento, autocuidado masculino. Então, essa estrutura, ela é responsável por produzir um líquido prostático. E esse líquido prostático, ele vai formar o sêmen, junto com a vesícula seminal. Então, essa outra estrutura aqui, ó, próximo da próstata, né, quase que conectado, é a vesícula seminal e ela produz um líquido que também ajuda na mobilidade dos espermatozoides. Então, juntando esse líquido da vesícula seminal com o líquido prostático, a gente vai ter a formação do que a gente chama de sêmen, tudo bem? Então, esse líquido, o sêmen, é uma estrutura na qual vai favorecer a locomoção dos espermatozoides. Em seguida, tem a uretra, tá? A uretra, ela tem aqui o comprimento do pênis, né? No caso dos homens, ela é um pouco, ela é bem mais estendida, né? Na aula anterior eu falei da uretra feminina, que ela é muito curtinha. E é o canal por onde vai passar tanto a ejaculação, né, com os espermatozoides, quanto a urina. Então, essa estrutura uretra, ela vai estar tanto relacionada com o sistema reprodutor masculino, e também com o sistema urinário, tudo bem? Próximo. Sistema reprodutor masculino, agora a gente vai dar uma olhadinha na bolsa escrotal. Se vocês olharem aqui no testículo, ele vai estar envolto por uma bolsa, né? Que é chamada bolsa escrotal. O objetivo dela, ou a função dela, é proteger o testículo e manter a temperatura adequada. Para quem não sabe, a temperatura normal aí do corpo vai estar em torno de 36 graus, tá? Porém, para a sobrevivência dos espermatozoides, essa estrutura precisa manter uma temperatura 2 graus abaixo da temperatura do corpo, ou seja, em torno de 34 graus, 34 graus e meio. Se a temperatura aqui no testículo estivesse na mesma temperatura do corpo, os espermatozoides não sobreviveriam. Daí a importância dessa estrutura, de manter a manutenção, né, da temperatura adequada para a sobrevivência dos espermatozoides. Agora a gente vai ter uma outra estrutura que está relacionada com o sistema urinário, que é a bexiga urinária, tá? Vou falar dela porque ela está bem grande aqui, ela está bem representada, é interessante a gente conhecer. Então, é uma estrutura que a função dela é armazenar a urina produzida pelos rins, né? Se a gente for estudar aí o sistema renal mais a fundo, a gente vai ver que os rins vão filtrar o nosso sangue, né? Isso acontece o tempo inteiro. E o resultado desse filtro, né? Vai ser a produção da urina, que vai sendo estocada aqui na bexiga urinária,
até o momento que a pessoa vai no banheiro, libera essa musculatura, abre o esfíncter e libera para a saída da urina, né? Que vocês percebem que também está conectado, né, com a uretra. Tudo bem? Dá para ver aqui a conexão. E aqui, para terminar, o pênis, tá? Então, o pênis é o órgão genital masculino, é um do mais conhecido, né, relacionado com a reprodução, e também ele vai estar relacionado aí com o sistema urinário, né, pela presença da uretra. Então, a gente vai ver o pênis um pouquinho melhor, né? O que é esse órgão, como que ele funciona. Então, basicamente, ele é um órgão formado por... a gente vai ter essas duas estruturas mais acima, que é corpo cavernoso, né? E aqui embaixo a gente tem o corpo esponjoso, que é por onde vai passar a uretra. Como que funciona a questão do funcionamento do pênis? Basicamente, quando um homem fica excitado, né, que vai ter uma ereção, significa que esse corpo cavernoso, ou os corpos cavernosos, eles se enchem de sangue, e a presença desse sangue faz com que ele fique ereto, né? E caso isso não aconteça, ele fica numa posição de relaxamento, tudo bem? Não tem muito segredo, tá? Mais para frente eu vou comentar aqui sobre a glande, sobre a questão da higiene, mas já vou chegar nessa parte. Vamos lá. Higiene e saúde, né? Não menos importante que conhecer o nosso corpo é cuidar dele, mantê-lo seguro, né? Mantê-lo higienizado. Então vamos lá, né? Existe o mito da praticidade, que é disfarçada de mau hábito. Então é muito comum a gente ouvir falar: os homens é que são felizes porque eles podem fazer xixi em qualquer lugar, fazer em pé e tal, não precisa secar. Isso é um mito, tá? É uma praticidade disfarçada de mau hábito. Então, se a gente vai olhar a forma que a nossa cultura ensina os meninos, ela está completamente errada. O mau hábito de não se secar ao fazer xixi faz com que esse ambiente úmido, que sempre vai ficar um pouco de urina acumulado, além de causar um mau cheiro no final do dia, isso ainda vai causar o acúmulo de fungos, bactérias, né? E isso fica muito propício a desenvolvimento de doenças. Então, é importantíssimo que os meninos desenvolvam o bom hábito de fazer a higienização correta, sempre se secar ao ir ao banheiro. Isso é importante. Próximo, lavar as mãos antes e depois, né? A gente ouve muito falar em lavar as mãos depois de ir ao banheiro, mas o correto, a orientação mais correta é lavar antes e depois. Por quê? Se eu não lavo as mãos antes, eu estarei levando todas as bactérias, fungos e vírus que estão na minha mão suja para esse órgão, né? Tanto faz se mulheres ou homens, você estará levando sua mão suja no órgão e também poderá ter o desenvolvimento de doenças aí, de fungos, bactérias, enfim, né? Depende. Então, o mais correto é lavar, higienizar essas mãos antes, use o banheiro e lave novamente as mãos. Culturalmente, no nosso país, infelizmente, hábitos de higiene são muito. Ainda existe muito preconceito que vai estar colocando em xeque a masculinidade da pessoa que se cuida. Então, a gente também precisa quebrar essa barreira do preconceito e, enfim. Lavar as mãos, ter um asseio com o próprio corpo, não é sinal de fragilidade, pelo contrário, sinal de inteligência e de autocuidado. Para terminar, hora do banho, atenção redobrada. Então, aqui é o nosso ratinho, né, para nos lembrar de que a higienização do corpo, a gente tem que dar uma atenção muito especial no momento do banho, né? Hoje, especificamente no caso dos meninos, eles precisam dar uma atenção especial na higienização de ânus, a higienização do pênis. Se você tem uma pele sensível, ter um sabonete íntimo, né, que vai ter um pH ali adequado para não causar irritação na pele,
puxar a pele ali do pênis, fazer a higienização correta, depois secar, manter sempre essa área limpa, livre dos fluidos que o próprio corpo produz, né, naturalmente. Então você tem que fazer essa higienização para evitar novamente a proliferação de fungos, bactérias que podem te trazer problemas em longa escala. O câncer no pênis ele está relacionado com a questão da falta de higiene. Então é preciso tomar cuidado e é preciso fazer essa higienização da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo é curtinho mesmo. Tendo alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui e futuramente eu coloco esse vídeo também lá no nosso Instagram, tudo bem? Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.